Bom, aparelho super importante na sua casa, né? A geladeira. Né? Hoje nós vamos falar tudo sobre a arrumação dessa geladeira, onde você coloca cada alimento. Você vai ver que cada produto tem o seu local específico. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, dá um like, né? E clique no sininho para ativar as notificações de lembrete a cada vídeo novo. Eu já deixo meu muito obrigado a você por ajudar no nosso canal. Precisa entender exatamente o que é a geladeira, como é que ela funciona. É um equipamento, é uma caixa de metal, né? E ela tem um compressor. Tem um compressor, o que esse compressor faz? Ele produz vento. Você não colocou gás nessa geladeira, o que o gás faz? Né? Ele faz o quê? Ele vai refrigerar o vento. Então, geladeira o que é? É uma caixa que produz, que fabrica vento gelado. Né? Então o que esse vento vai fazer? Ele vai, como ele é mais pesado que o ar quente, que o ar de temperatura ambiente, né? Por isso mesmo que ele é produzido na parte de cima, ele vai descendo por ser mais pesado e vai roubando o calor dos alimentos. Né? Então quer dizer que quanto mais próximo a prateleira tiver do compressor, né? Mais frio essa geladeira vai ter. Esse local é o mais frio de todos. Conforme esse vento gelado ele vai descendo, né, ele vai sendo aquecido por próprios alimentos que existem, né, vai ficando uma temperatura maior. Então, lá quando chega embaixo, na última prateleira, é a temperatura mais alta da geladeira. Né? Então, por que nós temos que entender isso daqui? Quanto mais próximo tiver do compressor, mais gelado é, nós vamos colocar os alimentos de maior perecibilidade. E vamos descendo, até que lá embaixo, o mais distante do compressor, nós vamos colocar aqueles alimentos com menor problema em relação à temperatura. Né? Por quê? Que é o mais quente, né, em relação à geladeira. Temperatura da geladeira, gente, é uma temperatura que tem que ser fixa, tem que ser fixada em inferior a 4 graus. A geladeira todinha tem que estar com temperatura inferior a 4 graus. Né? O que nós colocamos? Vamos ver produto por produto, nós ensinamos vocês a como higienizar a geladeira para ficar limpinha, né? Dá uma clicada aqui que vocês vão ver como é que se limpa passo a passo a geladeira. Lembra que eu falei? Primeira prateleira, mais próximo do compressor, né? Nós vamos colocar aqueles alimentos de maior perecibilidade. Carnes cruas, né? Sendo que uma carne crua, por exemplo, se ela vai descongelar, ela precisaria ficar sobre uma assadeira, porque quando ela for descongelar, aquelas gotículas de suco que vão se desprender dela para não cair sobre outros alimentos. Né? Vamos na primeira prateleira ainda, alimentos de alta perecibilidade, né? Além de carnes, peixes, né? Nós temos também aquelas sobras de alimentos. Agora tem um parênteses, gente, essas sobras de alimento do almoço. Né? Você já ouviu falar, muita gente falou para você, não me coloca alimento quente na geladeira porque estraga a geladeira. Quem falou para você isso? Aposto que foi a sua mãe. Quem falou para sua mãe? Aposto que foi a sua avó. Quem falou para sua avó? Não adianta falar que foi a bisavó, que não existia geladeira na época de sua bisavó. Né? A tua avó inventou isso daqui. Né? Quem já viu estragar alguma geladeira, gente, mesmo colocando quente? Mas vai gastar mais energia. Gente, esse gasto de energia é muito pequeno em relação aos problemas de intoxicação alimentar que poderíamos ter, estragar o alimento. Então vale muito mais a pena você fazer isso, que você vai gastar que não é tanto assim. Né? Mas nós temos que aprender a colocar esse alimento, essas sobras de almoço na geladeira. Né? Tem muita gente que fala também, vai estragar o alimento. Pode estragar o alimento? Pode estragar o alimento, mas se você refrigerar errado. Então, como é que nós temos que fazer? Primeiro, o alimento estava no fogão, está pronto, né? Pode servir diretamente na panela. Tem muita gente que fala assim, bom, aqui em casa não tem chiqueza, eu sirvo diretamente na panela. Gente, não pode servir diretamente na panela, tá? Chiqueza, umidade não tem nada a ver com falta de higiene. Isso é falta de higiene. Por quê? Porque as panelas, principalmente as de metais, elas continuam migrando, né, as substâncias, né, que fazem parte do metal dessa panela para o alimento.
Né? Alumínio, por exemplo, existe grandes estudos, né, que existe uma possibilidade de quê? De partes de alumínio estarem envolvidos com problemas neurológicos, Alzheimer, Parkinson, tudo isso. Então o que você faz? Você retira desta panela, coloca numa outra embalagem e serve, tá? Não pode ficar esse alimento por mais de 2 horas fora de uma refrigeração, porque bactérias, gente, elas fazem uma adaptação após 100 minutos, cerca de 2 horas, vamos estipular em 2 horas, tá? 2 horas, elas começam a crescer de uma forma geométrica muito grande, de 2 passam para 4, de 4 passam para 8, 8 para 16, 16, 32, 64, né? E pode ser até em termos de 20 em 20 minutos. Então você não pode deixar que ocorra essa multiplicação. Se você refrigerar, né, a cada 10 graus que você reduzir, até 10 graus, né, a velocidade vai ser muito menor de reprodução. Não é que as bactérias vão parar de reproduzir. Vamos dar um exemplo. Se eu colocar um alimento a temperatura ambiente e uma bactéria, ela vai dobrar a cada 20 minutos, se eu colocar sob refrigeração, né, ela vai dobrar vezes 2 a cada 40 minutos, a cada 10 graus que eu abaixar. Então vamos supor que aqui está 22 graus. Se eu deixar a 12 graus, quer dizer, não vai crescer a cada 20 minutos, que seria 22. Se eu abaixar mais 10 graus, passa para 12, ela vai dobrar a cada 20 mais 20, a cada 40 minutos. Né? Se de repente eu colocar a temperatura de geladeira, né, abaixar mais 10 graus, deixar 2, 3 graus, em torno de 2, 3 graus, vamos dobrar também esse tempo. Né? Então, se ela estava dobrando a cada 40 minutos, ela vai demorar para dobrar a cada 80 minutos. Essa é a ideia da refrigeração, é diminuir a velocidade de reprodução. Então, isso você já entende que esses alimentos que você coloca não vão ficar a vida toda. Né? Por quê? Existe ainda a reprodução. Essa sobra de alimentos do almoço, né? Ou mesmo o alimento que você prepara, o feijão que você preparou no tipo segunda-feira, se você colocar em travessas, né? E deixar uma temperatura da geladeira em temperatura inferior a 4 graus, esse alimento ele dura cerca de 4 a 5 dias. 4 a 5 dias. Né? Só que tem um segredo muito grande aqui. Tudo que você colocar na geladeira, gente, primeiro, se você for optar em colocar em plásticos, né? Esse plástico, vou dar uma olhadinha no triângulo da reciclagem, ele não pode ter nem o número 3 e nem o número 7. Nem o número 3 e nem o número 7, que indicam uma presença de bisfenol A. Bisfenol A pode alterar toda a sua parte hormonal. É um risco muito grande para a sua saúde. Então não pode ter nem o número 3 ou o número 7. Você coloca na geladeira, né? Coberto ou descoberto? Sempre descoberto, sempre descoberto. Se você cobrir, aquele vento que ele vai estar roubando calor, ele vai bater na tampa, gente. Né? Vai bater na tampa e você vai estar transferindo a responsabilidade que era deste vento gelado para a tampa. Vai demorar muito. O alimento ele estraga ou é capaz de dar uma intoxicação. Quando é que você sabe que refrigerou errado? Você olha a tampa, está toda suando na tampa, gente, está toda suando. Então como é que você tem que fazer? Deixa ele descoberto, após 2 horas você vai e tampa. Você vai e tampa. Então, primeira prateleira, esses alimentos, né, carnes. Segunda prateleira, laticínios, né, e vai descendo até que você chega na última estante, que normalmente é uma gaveta, né, que é o local mais distante do compressor, é aqueles alimentos que a gente pode considerar até alimentos vivos, né, hortaliças, frutas, né, pode deixar também essas frutas nesse local, aqui, frutas com casca, deixa nesse local. Fruta sem casca, você já deixa nas prateleiras de cima. Então pense sempre assim, quando você for montar uma geladeira, sempre os alimentos mais perecíveis na parte de cima e lá embaixo os alimentos de menor perecibilidade. Qual é o local que mais sofre variação de temperatura? É na porta, na porta. Então na porta você só deixa alimentos de baixa perecibilidade. Ketchup, mostarda, molho shoyu, bebidas, né? Vinagre, tá? O vinagre, o lugar do vinagre não é embaixo da pia, entre o óleo e a esponja, é aqui na porta. Por quê? Onde você coloca o ketchup? Na porta da geladeira. Onde você coloca a mostarda? Na porta da geladeira. E por que não vai colocar o vinagre também? Né?
também coloca na porta da geladeira. Os ovos, gente, eles não podem ser colocados na porta, justamente por causa desse abre e fecha. Né? Eles têm que ser colocados na parte interna. Aí você fala, poxa, mas a geladeira tem um espacinho que é para colocar ovos. Você pode reparar que esse local, esse espacinho, ele está solto. Para quê? É para apenas ficar nesse local quando não tiver ovos. Quando tiver ovos, você tira e coloca na parte interna. Né? E não, poxa, no supermercado vende fora da refrigeração. Gente, isso daqui aqui no Brasil é uma norma, está escrito na caixinha dos ovos para manter sob refrigeração e não comer cru ou semicru. Mas é uma norma, não é lei. Existem alguns países que é lei, então eles só vendem sob refrigeração. Mas na tua casa tu vai fazer certo, né? Você vai deixar aqui na geladeira, dentro da geladeira, pode ser até na segunda prateleira. Por quê? Porque existe o risco desses ovos terem salmonela na parte de dentro. E você vai fazer com que essa temperatura não permita essa multiplicação. Salmonela é uma bactéria que pode dar uma semana de diarreia, vômito e febre. Né? Então, cuida da tua geladeira, monta ela direitinho, menos entrar numa fria, e não você.